Vou para a nossa sala agora e olha só quantas cadeiras temos aqui, porque hoje o assunto assim é importantíssimo para você que nos acompanha. Abrimos o programa hoje falando, né, daquela carta lá de um autista. Já falamos aqui muito sobre isso, porque eu sou apaixonada por eles. Eles têm, assim, um coração, uma sensibilidade, um jeito de entender o mundo que é diferente do nosso. Mas se nós aprendermos um pouquinho com eles, nós também vamos nos tornando pessoas cada vez melhores. Mas é um assunto sério, é algo que, no primeiro momento, traz um certo sofrimento. Depois eu tenho certeza que isso se transforma numa grande missão. E nós vamos convidar pessoas especiais aqui para sentar aqui comigo para a gente bater papo e conversar sobre isso. Ó, olha só quem está aqui. Nós vamos chamar Cláudia Guedes e seu esposo Juninho. Eles têm um filho, são pais, né, do Lucas Santino e fundadores da Ação Autismo de São José dos Campos. Oi, tudo bem? Muito bom receber você, viu? Obrigada. Eu que agradeço a visita. Fica à vontade, pode sentar. E também nós vamos receber aqui, ó, a Renata Michel. Ela é analista de comportamento e supervisora do Grupo Conduzir, que vai falar conosco sobre as terapias e os cuidados. Tudo bem? Joia. Deus obrigada. abençoe você. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Fique à vontade. E vamos receber também conosco aqui a mamãe e terapeuta Josiane Mariano. Tudo bem, mamãe de autista, né, Josiane? Isso mesmo. Pode sentar, fica à vontade, gente. Olha, fica todo mundo muito à vontade. E eu quero dizer assim que é muito bom ter vocês aqui na minha sala hoje para a gente conversar sobre esse assunto. Né? Hoje eu passei o dia falando, sou suspeita de falar, vou adorar o assunto. Né? Tenho um amor e um carinho muito grande por eles, né? Mas a gente tem que começar a nossa conversa, viu, gente? Então aí, ó, você que tem filho autista, sobrinhos, tem alguém na família que já passou por essa experiência, amigos, né? Quero mandar um beijo para a Lígia, lá de Cachoeira Paulista, né? A Lígia que tem aí o Lucas lindo, meu querido. Um beijo, viu, para você, família linda. E ela começou lá em Cachoeira a levantar essa ação e hoje está todo mundo mobilizado lá, fazendo esse trabalho com os papais e mamães de autismo, né? Então vamos começar? O que é o autismo? Quando a gente fala autismo, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que a gente fala. Então, ele não é uma doença, não é algo que a gente adquire, né, que a pessoa adquire durante a vida. É um bebê, uma criança, o indivíduo, ele nasce autista. E só que como é um transtorno do neurodesenvolvimento, essa criança vai manifestar os sintomas, né, do TEA, que a gente chama do transtorno do espectro do autismo, ao se desenvolver. Então, algumas a gente percebe bem cedo, ainda bebê, a gente pode ver alguns traços bem marcantes, outros não, outros no momento entre 1 ano e meio, quando a fala é para se desenvolver, seria para ela desenvolver habilidades de interação social, brincar compartilhado, atenção compartilhada, é que aparecem esses sintomas, né, que a psiquiatria chama. Então, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento nesse sentido, a criança nasce autista, não é um gene único que é responsável, é uma combinação bastante complexa de genes. Não é assim uma coisa genética que é do pai, da mãe ou da família? É genético, mas não é assim um gene. Por exemplo, quando a gente fala de uma síndrome, a gente está falando da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. A gente está falando da mutação de um gene. Sim. O autismo é uma mutação em uma série de genes. E existem mutações diferentes que causam níveis de autismo diferentes também. Mas se você não tem na sua família um histórico de autismo, pode ser que você tenha um filho com autismo? Pode ser. Pode ser porque, durante a vida, os nossos genes podem sofrer mutação. Então, quando a gente passa o gene para a criança, a gente pode passar com essas modificações. Então, não necessariamente, se eu não tenho ninguém na família, então eu não posso ter um filho autista. Não. O único dado que a gente tem é que pais de um filho autista têm 20% a mais de chance de ter um segundo filho autista. Certo. Agora eu quero perguntar para você ainda, depois eu vou aqui para os papais a partir disso. Quais são os primeiros sintomas que os pais começam a perceber, tem alguma coisa errada?
Certo. Os pais de primeira viagem é sempre mais difícil, né? Claro, porque a experiência de ter um filho ali pela primeira vez. Mas, assim, existem relatos de pais e pesquisas, na análise do comportamento, inclusive, que mostram crianças que têm muito pouco contato visual quando bebê. Então, na hora da amamentação ou na hora de começar a brincar, elas apresentam muito pouco contato visual com os adultos, com a mãe, com o pai, e depois com, né, os adultos que são familiares. Tendem a ficar mais com atenção em objetos, tá? Mas, assim, é sempre bom lembrar que o autismo, não adianta a gente falar de um quadro assim fechado, porque daí a pessoa já pensa, então o bebê tem que ser assim para ser autista. Não. A gente tem caso de pacientes que quando eram bebês, eles sorriam, tem vídeos dos pais gravando eles sorrindo, até começando a balbuciar, e aí depois, por volta de 1 ano e pouco, eles perderam habilidades, né? E que é uma característica também do transtorno do espectro do autismo, a perda de habilidades. Então, ele até falava mamá, até falava papá, ao invés de progredir para as palavras, ele teve uma regressão. Eu acho que isso, né, foi, inclusive, uma coisa que depois a Josi pode contar que aconteceu com o filho dela, e é muito comum. Tá? Na verdade, ela vai contar agora, viu, Josi? Quando você começou a perceber esses sintomas que a Michelle falou, qual foi a sua reação? Né? Qual foi a primeira atitude que você tomou? Como foram os seus sentimentos? Até porque quem nos está vendo agora talvez tenha os mesmos sentimentos e aí vai saber lidar com isso. Bom, a princípio eu imaginei que tivesse alguma coisa de errado, mas eu não conseguia... Não podia dizer assim, não, eu acho que é isso. Não tinha nenhuma hipótese diagnóstica do que poderia ser. Você já tinha ouvido falar da questão? Sim, como eu acabei me formando na área da saúde, eu sou enfermeira por formação acadêmica, então você acaba vendo com relação a isso. Sim. Mas não fiz nenhuma ligação com o meu filho naquele momento. É uma criança que nasceu extremamente prematura e aí tudo que me colocavam é que assim, é por conta da prematuridade. Ele vai fazer isso um dia, pode ficar tranquila. É porque ele é prematuro e ele vai desenvolver essas habilidades. E foi exatamente como a Renata colocou, que ele balbuciou, ele sorriu, ele andou no tempo normal, ele engatinhou no tempo normal, falou algumas palavras, mamãe, papai, maçã, dadá, coisas que ele falava. Sim. E de repente ele emudeceu. Ele parou de falar do nada. Foi onde começou a regressão e foi perdendo algumas habilidades. Com quantos anos? 1 ano e 9, 1 ano e 10, por aí. 1 ano e 10. Já estava bem... Usava fralda normal? Já estava... Então, ele já estava sentindo um incômodo para desfraude e tudo mais. A gente já estava conseguindo fazer isso. De repente, ele parou de se incomodar. Não tinha problema se ele tinha feito cocô, se ele tinha feito xixi, se ele estava de fralda ou se ele não estivesse também. É como se ele não sentisse. Nós morávamos, na época, perto da praia. Então, às vezes, eu levava ele para caminhar na areia e a gente voltava, sandalinha de criança, fica cheio de areia no pezinho. Se eu deixasse ele o dia todo com a sandália, ele ficava o dia todo com a sandália cheia de areia, porque ele não se incomodava, ele não tinha essa sensibilidade mais. Ele perdeu. Foram os seus sentimentos? O que você começou a sentir a partir desse momento? Que eu estava longe da minha família, porque nessa época eu morava longe da minha família e é por isso. Estou longe da minha família e ele não está conseguindo se adaptar a isso tudo. Voltei para perto da minha família. Na escola, aí a diretora da escola, que tinha uma experiência grande com educação especial, me chamou e falou, olha, ele não atende pelo nome, ele não interage com os amigos como os outros interagem, eu acho que tem alguma coisa de errado, você tem que verificar o que está acontecendo. A pediatra insistia que ainda não era o momento e até que eu insisti bastante, ele voltou a neurologista, pela prematuridade já tinha feito algum acompanhamento e aí ele já me deu o diagnóstico de cara, ele tinha 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Como é o nome dele? Heitor. Heitor. A experiência da Josiane, né, foi a mesma de vocês? Como é que foi? Vocês começaram a perceber no Lucas, né, os primeiros sintomas, alguma coisa está errada? Como é que vocês acolheram isso? Bom, o Lucas foi também mais ou menos a história dela, né? Porém, o Juninho, ele falava para mim, Cláudia, eu acho que o Lucas tem alguma coisa. Cláudia, precisamos ver, porque ele viajava mais, né? Ele é missionário. Sim. Ele ia evangelizar e ele via outras crianças, né? E eu ficava em casa com eles, com os meus 2 filhos pequenos. E ele insistia, vamos ver. E a gente ia no médico, o médico falava assim, mãe,
isso é exagerada, logo, logo seu filho vai falar, logo, logo seu filho vai andar. Eu amava esses médicos, porque eles falavam tudo que eu queria ouvir. Então, eu ficava ali me escondendo, né? Até que chegou um momento que não teve como negar mais, né? Aí vem aquela fase do luto, quando cai a ficha e você percebe que seu filho tem alguma coisa. Quantos anos ele tinha? Com o diagnóstico só foi aos 7 anos. Aos 7 Aos anos? 7 anos. Foi bem difícil, porque quem deu o diagnóstico nem foi um médico especializado em autismo. Eu como eu viajo muito, sempre quando eu estou em casa, eu levo meu filho junto, né? Para ficar perto de mim. Então eu fui ver um sinusite e ele ficou olhando um ventilador. Ele ficou brincando. Aí o médico falou, ele tem autismo. Aí eu, nossa, meu Deus do céu, eu tinha sido um filme do Tom Cruise sobre autismo. Eu falei, não, então é isso que ele tem. Eu cheguei em casa e falei, Cláudia, o médico falou que o Lucas tem autismo. Ela quis me matar. Não, você tá louco? Ele não tem, olha a cara dele, ele não tem nada. Porque eu confundia Down com autismo. Para mim era a mesma coisa. Não tinha nem Google naquela época, para você ter uma ideia. Como é que... Hoje você joga os sintomas lá e já aparece alguma coisa. Você tem até o diagnóstico no Google. E na minha época, não. Então, eu achava, não, imagina, meu filho não tem, olha a carinha dele, não tem Seu nada. outro filho tinha quantos anos? A minha outra filha é 1 ano e 10 meses de diferença. Mais Ela, nova? mais velha. Mais velha. É Mas aí passou pequenininho. 7 anos, então. Ele foi para a escola... A gente buscou, a gente foi em vários médicos, em psiquiatras, inclusive alguns que trabalham com autismo. Eles tinham muito medo, tinha medo de dar o diagnóstico. E isso fez que nós atrasássemos 7 anos para buscar ajuda, porque eles precisam ser ajudados. Sim. Tem que ser incentivado o tempo inteiro, motivado o tempo inteiro, com profissionais certos, né? E nós não sabíamos aonde levar, porque não tínhamos o diagnóstico. Esse foi o problema do nosso filho. Exatamente isso. Aí, nesses 7 anos, tinha uma característica que era gritante para vocês, que mais falava, não, aqui sim tem alguma coisa errada. Sim, o Lucas não falava, ele só andava de cueca, ele não queria pôr roupa. Ele usava o jardim de frente da minha casa como banheiro, não queria ir no banheiro. No Natal, ele pegava o brinquedo das crianças e jogava para cima, batia e quebrava o brinquedo das crianças. Eu não podia participar das festas em casa. Assim, até os 7 anos foi uma loucura. Até quando o Juninho foi numa... Mudava a rotina dele também, Cláudia. Quando mudava a rotina, sabia. nossa, se mudasse a rotina dele... Barulho alto. Ele entrava em pânico, ele chorava o dia inteiro, a gente não sabia por que estava chorando. Foi quando, com 7 anos, que ele foi dar uma palestra nos Estados Unidos e lá ele conheceu uma terapeuta aba, chama Marie-France, o nome dela. E ela falou, eu vou no Brasil ver seu filho. Quando ele voltou, falando que ela vinha para o Brasil e via meu filho, eu falei, mas que louca, como assim? Não tem dinheiro para pagar uma especialista dos Estados Unidos. E no dia 26, depois que ele destruiu o Natal, me liga a Marie, estou chegando no Brasil. Ela fala português, quero ver seu filho. Olha que grande. Aquela mulher foi o anjo de Deus na minha vida. E em uma semana, o meu filho começou a falar. Eu falo isso, quando eu conto essa história que meu filho falou em uma semana, que ele colocou roupa em uma semana, as pessoas falam, você estava robotizando o seu filho, que é isso que eles falam, né? Da terapia ABA, da intervenção ABA, que está robotizando o filho. Mas, olha, Dica, foi assim, foi Deus na vida do meu filho. Foi mesmo. Ela vinha depois de 6 em 6 meses, ficava 15 dias na minha casa, me passava um cronograma e eu aplicava com ele aquele cronograma durante 6 meses. Isso faz quanto tempo, Cláudia? Desculpa. O Lucas, ele tinha 7 anos, hoje ele tem 21. Ah, tá. Tem 21. Naquela época não tinha nada no Brasil, praticamente, né? Ela se devia estar estudando nessa época, sim, ou está verdade. nascendo É nessa por isso que eu época, estava né? pensando, eu falei, nossa, acho que pelo que eles estão Por falando. que eu fiz essas perguntas? Porque o que acontece? Em casa tem pessoas vivendo, talvez, não sabe, não identificou, ou porque não tem mesmo acesso a conhecimento, a informação, às vezes não tem condição financeira, não tem, né? Tem uma... E aí pode estar lá passando por essa situação, igual vocês passaram até os 7 anos, e você descobriu um pouquinho mais cedo, sem saber, mas está vendo os sintomas. Então, mamãe e papai que está em casa, tio, né, avô, presta atenção nisso, né? Então, a gente chegou aqui no momento de descobrir. Aí descobriu. Aí a gente volta aqui, e agora? O pai descobriu, tem alguma coisa errada. Qual que é o próximo passo? Então, eu acho assim, só para
comentar algo que todos os pais aqui falaram, é a questão do pediatra, né? É muito sensível ainda hoje. Lógico que de quando o Lucas tinha 7 anos até hoje, muita coisa mudou, ainda bem, acho que muitas coisas para melhor, mas a gente ainda tem uma resistência por uma falta de conhecimento mesmo do não encaminhamento do pediatra. Então, é muito comum a mãe falar, eu falava para o pediatra, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada? É lógico que a mãe não vai saber que é autismo, ela Claro não, né? que não. A menos que ela seja profissional, que trabalhe na área, alguma coisa ela não vai saber. Mas ela sabe que tem alguma coisa errada com o filho. Pai e mãe sabe. E aí eles levam isso para o pediatra e o pediatra ele precisa encaminhar para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil. E quando isso não acontece? Então, que ele fala, não, seu filho vai falar. É muito comum que não aconteça, exatamente. Essa é a primeira barreira que eu acho, porque já existe a barreira do pai querer aceitar. Sim. Lógico que ninguém, não é natural você falar, tá, acordei hoje, tá bom, meu filho é autista. Você se prepara para engravidar, os pais, ou mesmo sem preparar, quando vem a gravidez, você espera ter um filho que vai correr, exatamente, que vai falar, que vai rir para você, que vai abrir os braços, enfim. Perfeitamente. E aí vem a notícia. Já é um impacto. Exatamente. Exato. Quando a Cláudia diz, eu gostava de ouvir que espera mais um pouco, é lógico, é natural, né? Mas é o profissional que realmente tem que ter essa responsabilidade, não de dar o diagnóstico, o pediatra não dá diagnóstico, mas ele tem que encaminhar. Aí o segundo passo, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, quanto mais especialista ele for na área, melhor, porque significa que ele conhece melhor, e aí ele já consegue. Quando a criança é muito pequena, antes dos 3 anos, o médico normalmente não vai fechar por completo o diagnóstico. Ele vai falar assim, olha, seu filho, sua filha tem traços, trate, não vamos perder tempo, e volte aqui daqui 6 meses para eu reavaliar. Essa é a fala mais correta, tá, do ponto de vista acadêmico hoje, dos médicos que estão envolvidos na área. E aí esse pai vai tratar. Tem casos de crianças que voltam depois de 6 meses e o médico fala, não, hoje eu não tenho mais suspeita de que é autista. Realmente a fala se desenvolveu normal, realmente se desenvolveu. Se não, começou a terapia cedo, mas terapia não tem contraindicação, né? Não é que nem remédio, que a gente fala, vamos começar, mas é muito cedo e tal. Não, terapia não tem contraindicação. Então tem que fazer aba, tem que fazer fono, tem que fazer TO, tem que fazer tudo aquilo que a criança precisa o mais rápido possível. Tá, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um intervalo e quando a gente voltar, nós vamos falar o que é a aba, que tipo de terapia é essa, né? Que ajuda os pais e as crianças com autismo. Vamos conhecer a Ação Autismo, lá de São José dos Campos, que aí depois se tornou uma missão na vida de vocês, né? O Lucas veio para isso. A gente vai conhecer um pouquinho e outras informações, tá bom? A gente vai fazer um intervalo e a gente já volta.